Bom dia, pessoal. Estou escutando bem aí? Se puderem falar no chat. Meu nome é Yara, sou psicóloga da Universidade Federal de Rondônia, aqui do campus de Porto Velho. Estamos iniciando mais uma roda de conversa desse projeto que a gente está realizando em parceria com a UFAC e com o IFRO, a UNIR, né? Em parceria UFAC e IFRO. Esse projeto se chama Promoção de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Quarentena da Covid-19. Todas as quintas-feiras estamos fazendo essas rodas de conversa com diversos temas diferentes, distribuídos em diversos eixos, né? Hoje o nosso tema é LGBTs na escola e nas universidades, refletindo sobre os direitos educacionais. Essa roda a gente vai estar gravando, eu já coloquei ali em cima para gravar, para a gente estar podendo disponibilizar depois para as instituições, no site das instituições, e para quem não pôde estar aqui por algum motivo, tanto para estar assistindo e para quem quiser rever depois. Queria agradecer também a equipe de intérpretes que está aqui hoje e que está sempre com a gente também, realizando a interpretação das rodas de conversa e também participando, né, dos debates, assistindo e tornando a roda de conversa acessível para um público bem maior. Vou explicar para quem nunca participou, para quem é a primeira vez e para quem está aqui já sabe um pouquinho como é que funciona a dinâmica, né? Primeiramente, a gente faz o nosso convidado, né? Ele faz uma fala inicial sobre o tema, para que possa disparar um debate depois, né? Então, durante a fala do convidado, vocês podem estar escrevendo no chat perguntas ou comentários, que após a fala nós vamos abrir para ler os comentários e para fazer esse debate. Também quem quiser falar, né, usar o microfone, abrir a câmera, também a gente vai fazer esse espaço, né, depois da fala do convidado. E o nosso convidado de hoje é o Fabrício. Ele é psicólogo e pesquisador. Ele vai se apresentar daqui a pouco um pouquinho, né? E vamos estar discutindo um pouquinho essa temática que eu falei. Eu vou passar a palavra para o Fabrício. Fabrício, você pode se apresentar e já pode iniciar a sua fala. E já agradeço desde agora por ter aceitado o convite. Acho que vai ser uma roda de conversa bem bacana. Passo a palavra para você, tá, Fabrício? Só mais uma informação. Hoje quem vai estar mediando junto comigo é a psicóloga Josilane, que daqui a pouco ela vai aparecer, depois no debate, para estar fazendo essa mediação junto comigo. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todes. Só sinalizem para mim que está todo mundo me ouvindo bem. Sim, ótimo. Bom, então vamos lá. Primeiro eu peço licença para entrar na casa de vocês, ou seja lá onde vocês estão, nesse período bastante complicado para todos nós. A gente mediados por tela, mas entrando no conforto das nossas casas também, ao mesmo tempo. Então, peço licença para essa manhã ser o mais produtiva possível para todos nós. Agradeço muito o convite feito pela Yara, em nome, né, desse projeto que vocês estão desenvolvendo, que eu achei muito interessante e não tive como negar. Foi uma dificuldade um pouco para a gente encontrar a agenda certa, né, Yara? Mas no fim das contas deu tudo certo e cá estou. Espero que o que eu preparei para vocês seja algo que vá ao encontro do que vocês esperam sobre esse tema. Eu me chamo Fabrício, como a Yara já disse, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Rondônia. Eu fiz o meu mestrado também na Universidade Federal de Rondônia e atualmente eu estou no doutorado em psicologia também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quero só pontuar rapidamente um pouco da minha relação com esse tema para depois me voltar para o que eu preparei especificamente. E dizer que eu preparei um texto que eu vou ler da forma mais didática possível, obviamente. É como eu geralmente me organizo para fazer uma fala disparadora sobre algum assunto, né?
porque eu também, e não devo demorar muito nesse texto e nessa leitura, porque eu também quero privilegiar o debate e a conversa, porque afinal de contas é uma roda de conversa, né? Então, para que a gente possa discutir sobre as dúvidas que vocês têm, eu estou totalmente à disposição. Quando eu estava na graduação em psicologia na Universidade Federal de Rondônia, eu tive o privilégio de poder fazer a iniciação científica por 2 anos, num campo um tanto negligenciado pela própria psicologia, que é a psicologia escolar. Então, desde muito cedo, eu já me envolvi nas discussões sobre políticas públicas educacionais, especificamente, porque foi o meu projeto, meu plano de trabalho durante esses 2 anos. Que, num primeiro momento, eu fiz um levantamento das políticas educacionais que estavam voltadas para a melhoria da qualidade do ensino na rede estadual de Rondônia. E nesse primeiro levantamento, fazendo uma análise documental em nível de secretaria, eu junto com a minha orientadora, queridíssima professora Marlise Beth, que certamente muitas pessoas aqui a conhecem, nós identificamos, por exemplo, que existiam muitas políticas voltadas para o campo da alfabetização. E aí a gente renovou o plano de trabalho para poder tentar entender o que em Rondônia acontece para que existam tantos programas e políticas voltadas especificamente para a alfabetização. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse segundo momento eu fui de fato para as escolas, para ouvir, sobretudo, os funcionários, sobre professores, técnicos, sobre essas políticas, né, e sobre a implementação dessas políticas. E como eu sempre atuei junto com a professora Marli numa perspectiva da psicologia escolar e educacional que a gente chama de crítica e das teorias críticas em educação, a gente nunca vai olhar para a escola ou para o sujeito estudante e acreditar que ele seja o único responsável tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso escolar. Pelo contrário, a gente vai olhar para o contexto e entender que o contexto e, sobretudo, as políticas, que era o que a gente estava estudando, influenciavam e influenciam, inclusive, no comportamento dos estudantes. Então, a gente já foi com um olhar que me permitia perceber narrativas que eram também políticas dos estudantes sobre as suas questões relacionadas à escola. Aí, no final da graduação, eu fiz o estágio em psicologia escolar também, e aí foi a oportunidade que eu tive, primeira, né, de atuar numa escola como psicólogo, mesmo que como estagiário, que na psicologia a gente faz esse estágio no último ano do curso, o estágio obrigatório. E aí, nesse momento, então, eu já vou para a escola com uma escuta que envolve uma epistemologia crítica em psicologia escolar e olhando para aqueles sujeitos que ali estavam. E revisitando não só as minhas memórias como um sujeito dissidente na escola, mas também me deparando com os discursos de outros alunos, eu comecei a perceber esses sofrimentos que também eram políticos, e o tempo inteiro eu querendo relacionar e discutir gênero e educação. Porque isso aparece na escola, por mais que a escola insista em negar e não falar sobre questões relacionadas à sexualidade e gênero. Porque a sexualidade faz parte das pessoas. A gente não sai de casa e deixa a nossa sexualidade, nosso gênero em casa para poder viver. Então, quando a gente vai para a escola, que diga-se de passagem, é um dos espaços em que a gente mais frequenta durante boa parte da nossa vida, são os espaços educacionais, a gente não tem como se despir do sujeito que somos para viver o processo educativo. E isso a gente vai percebendo, e como psicólogos escolares, a gente tem que estar atento também a essas singularidades. E aí eu falei, eu preciso discutir gênero e sexualidade de alguma forma. Isso vai ser importante para mim, mas também vai ser importante para a pesquisa, para as pessoas, enfim. Aí foi quando, assim que eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado com a proposta de discutir especificamente uma política educacional, que eu vou falar dela hoje aqui para vocês, que é a do uso do nome social por pessoas trans e travestis nas instituições de ensino. Foi a proposta inicial que eu fiz para o mestrado. Só que quando a gente entra num programa de pós-graduação, imagino que alguns aqui tenham essa vivência, a gente refaz os caminhos, repensa um pouco as propostas em conversa com os orientadores, e aí então eu decidi, junto com a minha orientadora, trabalhar com narrativas de escolarização de pessoas trans em Porto Velho. Então, o meu mestrado foi especificamente sobre narrativas de escolarização de pessoas travestis transexuais na cidade de Porto Velho, e aí eu fiz uma discussão que foi com base no referencial dos direitos humanos.
E aí, então, eu começo, após essa pequena apresentação, de fato, a ler aqui um pouco para vocês o que eu preparei para esse momento, porque quando a Yara me fez o convite, eu precisei pensar no que eu falaria, porque sabemos que as discussões sobre gênero são inúmeras, são de diferentes perspectivas, a gente pode ir para diferentes caminhos, não há consenso, geralmente, nas discussões sobre gênero. Então, quando ela me falou do projeto e que tem tido uma boa adesão, sobretudo de servidores, de alunos, eu pensei, bom, eu preciso falar sobre algo que contemple minimamente esse público, sobretudo também aqueles que não têm familiaridade com o tema. Então, vocês não vão me ver aqui hoje fazendo uma fala teórica demais. Eu não pretendo discutir com vocês teorias de gênero, epistemologias feministas, embora, claro, elas aparecem no meu discurso, porque, obviamente, eu me alinho a algumas delas. Mas não é essa a profundidade teórica que eu quero falar. Eu quero falar sobre o cotidiano. E eu quero falar sobre direitos humanos, mas, sobretudo, sobre direitos LGBTs e como eles se refletem no chão das escolas e das universidades. Então, esse é o recorte que eu optei por fazer. E como esse é o recorte, é justamente este o caminho que eu vou percorrer. E aí, no debate, logo após essa minha fala inicial, quem sabe a gente pode aprofundar questões mais propriamente relacionadas à sexualidade, gênero, até do ponto de vista conceitual, o que é isso, o que é aquilo, o que não é, porque eu sei que às vezes isso é uma confusão, então eu estou aqui para ajudar todo mundo. E eu fui muito feliz, inclusive, no planejamento dessa fala inicial, porque foi uma oportunidade de revisitar algumas das minhas produções, especialmente essa que eu mencionei para vocês, que foi a minha dissertação de mestrado. Porque no doutorado, hoje, eu não estou mais no campo da educação, propriamente dito. Eu estou com foco na violência contra a população trans na perspectiva do agressor. É o meu foco de análise hoje no doutorado. Mas a discussão do campo educacional, ela faz parte de mim, porque faz parte da minha trajetória. Então, foi uma oportunidade feliz de revisitar também um pouco um campo que, para mim, é muito caro, que é esse campo educacional. E aí, como se tratou de uma pesquisa que relacionou gênero e educação, no caso da minha dissertação, eu recuperei aqui, vou recuperar com vocês algumas das discussões que eu fiz lá, evidente que tentando avançar um pouco, não só porque se passou um tempo e muita coisa mudou, como eu também mudei o meu ponto de vista sobre algumas das coisas que eu defendia, né? Toda produção teórica, ela é o registro de uma época do pesquisador, né? Então, se vocês forem lá ler o que eu escrevi e depois ler outras produções, vão ver que tem algumas diferenças, e imagino que para vocês também sejam assim. Então, só para fazer um panorama rápido do que eu vou dizer para vocês, eu vou fazer aqui meio que uma linha do tempo, claro que não muito complexa e completa, do campo dos direitos humanos, de um modo geral. Eu vou do macro ao micro. Vou falar do campo dos direitos humanos, para depois falar de direitos humanos LGBT e afunilando para o campo educacional. Uma divisão meramente didática, porque, na verdade, esses campos se relacionam e se interseccionam o tempo inteiro, né? Mas é sobre isso que eu vou fazer. Existe um marco muito importante para quem debate sobre direitos humanos, que eu preciso citar aqui, porque é importante, antes de introduzir a questão dos direitos humanos no Brasil especificamente, que eu me refiro à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Certamente, muitos aqui já ouviram falar sobre ela. Quem tem alguma familiaridade com este campo deve tê-la estudado, inclusive, com mais profundidade. Trata-se de um documento assinado por vários países, entre eles o Brasil, e que trata justamente do respeito à vida humana. Documento este pensado durante, mas assinado depois dos horrores causados pela Segunda Guerra. Mas, como vocês podem imaginar, a declaração, embora um marco no campo dos direitos humanos, não trata de temas mais específicos como o campo dos direitos LGBTs. Afinal de contas, estamos falando da década de 1940. Então, assim, estou anunciando como um marco importante para quem quer estudar direitos humanos. Mas quando você vai para esses campos mais específicos, sobretudo de grupos considerados minoritários, a gente vai perceber que não é um documento que contemple tanto, mas é um documento extremamente importante para esse cenário.
E não muito tempo depois disso, o Brasil entra em um período de recessão que duraria cerca de 25 anos, começando em 1964. Então, o que os estudiosos e estudiosas do campo dos direitos humanos geralmente apontam sobre o Brasil é que as discussões sobre direitos humanos para nós chegou muito tarde em relação a outros países do mundo, pois o que tivemos nesse período foi, na verdade, uma negação de vários direitos a vários humanos, e os registros históricos estão aí para que nunca esqueçamos do nosso passado, né? E aqui eu abro um parêntese, não muito distante do nosso presente, né? Diga-se de passagem, mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. No Brasil, então, um dos principais marcos no que diz respeito aos direitos humanos é a nossa Constituição, que, quando promulgada, foi inclusive chamada de Constituição Cidadã, pois encerrava um período ditatorial. Um documento que, ainda com algumas limitações, garante o direito à vida a todos sem distinção, ou ao menos deveria. Seu mais famoso artigo, que foi o artigo 5º, ele afirma o seguinte, né? Isso vocês certamente devem ter ouvido por aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aqui eu abro um parêntese para uma curiosidade histórica, né? A partir das leituras e das pesquisas que eu fui fazendo. É comum ouvirmos que no período logo após o fim da ditadura houve um aumento da violência no país. E isso até as pessoas que estudam direitos humanos também sinalizam. Mas é um equívoco afirmar que isso se dá pelo fim da ditadura, quando na verdade isso se dá sobretudo pela ascensão, naquele período, de um neoliberalismo predatório e violento, que hoje alguns estudiosos e estudiosas chamam de necroliberalismo ou necrocapitalismo, pois faz morrer alguns grupos, sobretudo das classes trabalhadoras, por exemplo. E aí quem se interessa sobre esse tema específico vai ter que ir para uma perspectiva mais decolonial, epistemologias africanas, ajudam muito, latinas, ajudam muito a entender isso. Eu posso falar disso depois. Vamos lá, seguindo. Todo mundo me ouvindo até aqui, né? Tudo bem. Eu chego agora num ponto importante, já me aproximando dos contextos educacionais. Houve uma certa onda de otimismo, especialmente de setores considerados mais progressistas, com a promulgação dessa Constituição. E ainda no século passado, na última década, foi assinado e criado o primeiro Plano Nacional dos Direitos Humanos, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Com a criação do plano, é criada também a Secretaria de Direitos Humanos, e essa secretaria ela dura muitos anos. Vocês vão ver que eu vou falar de vários marcos aqui, propostos por essa secretaria. E essa secretaria é responsável por implementar as medidas que o plano anunciava. Então, isso é importante pensar no campo dos direitos humanos. Isso na década de 1990, se eu não me engano, 1996, que foi criado o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Mas também não é necessário uma pesquisa muito aprofundada para vocês saberem que nem tudo foi cumprido. O que me faz pensar neste documento, assim como na Declaração Universal, como documentos meramente declaratórios, com poucos efeitos diretos no cotidiano das ruas, o que não significa que eles não sejam importantes, tá, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a gente precisa sempre ir com e contra o tempo inteiro, mesmo com marcos importantes para nós, seja o campo que você estudar. Aqui eu estou falando de gênero e sexualidade, mas do ponto de vista racial também tem umas discussões que precisam ser pensadas nesse sentido, ir com e contra. A gente conquista algumas coisas com limites e vai trabalhando depois. Mas esse primeiro plano, foi revisado e recebeu uma nova versão no ano de 2002, que foi o primeiro ano do mandato do então presidente Lula. E pode-se dizer que este é considerado o primeiro documento oficial com um teor de política pública federal, embora, como eu disse, declaratório, que versa sobre direitos humanos à população LGBT. Quase que como sinalizado como o primeiro documento, ou um dos primeiros, em que aparece as discussões sobre LGBTs em relação ao campo dos direitos humanos. 2002, há 18 anos atrás. Parece muito, mas é pouco, isso faz parte da nossa história recente. No século XXI, a população LGBT aparece pela primeira vez em documento oficial do governo federal,
política pública sobre direitos humanos. Esse plano, ele tem 518 pontos. Desses 518 pontos, são 5 voltados para a discussão de orientação sexual. Eu vou lê-los rapidamente para vocês, isso em 2002. Primeiro, propor emenda à Constituição Federal para incluir a garantia do direito à livre orientação sexual e a proibição da discriminação por orientação sexual. Apoiar a regulamentação da parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e mudança de registro civil para transexuais. Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se refere à discriminação e à violência motivadas por orientação sexual, excluir o termo pederastia do Código Civil, Código Penal Militar, incluir nos censos demográficos as pesquisas oficiais dados relativos à orientação sexual. Pouquinho tempo depois disso, lembra que eu estou falando de 2002, agora, 2004, é lançado também pela mesma secretaria, criada ainda na década de 90, um programa que quem se interessa por essa discussão tem vasta literatura e muitos trabalhos sobre esse programa especificamente, que é o Brasil Sem Homofobia, que foi criado no ano de 2004. Com muitas limitações também, pois tinha um caráter neoliberal no sentido assim, na medida em que desresponsabilizava o Estado da execução de atividades, de ações na defesa e na promoção dos direitos da população LGBT, e transferia de forma central a realização dessas atividades para ONGs, associações não governamentais, né? Organizações não governamentais. Isso é a lógica neoliberal de Estado mínimo, né? O Estado se desresponsabiliza de alguma forma de agir em alguns campos, especialmente no campo dos direitos humanos, essa característica neoliberal, por isso que eu mencionei ela lá no início, é importante, porque, em geral, os governos eles atuam por meio dessa transferência de responsabilidade para organizações da sociedade civil e se desresponsabilizam das suas próprias atividades, né? Enfim, mas é assim mesmo, o campo dos direitos é essa tensão o tempo todo. A gente alcança alguma coisa aqui, embora pouco, com limite, serve para a gente agir a partir dele, né? Tanto que o Brasil foi um dos pioneiros países do mundo na execução de uma conferência nacional LGBT, a primeira conferência nacional LGBT que aconteceu no ano de 2008 no país. Isso é uma característica que o Brasil tem de muito positiva em relação aos outros países do mundo, inclusive. Todos esses marcos que eu falei até aqui, né, a partir da criação do segundo Plano Nacional de Direitos Humanos, são marcos que aconteceram nos 2 mandatos do então presidente Lula. Aí agora eu vou falar um pouco da transição, porque eu estou citando o nome dos presidentes assim para poder fazer essa linha do tempo, né, para dizer em que momento histórico isso aconteceu. Porque o que a gente viu acontecer na transição do governo do então presidente Lula para o governo da presidenta Dilma foi um certo recrudescimento nas ações específicas deste campo dos direitos LGBTs, por exemplo. Embora a presidenta, ou durante a sua gestão, tenha acontecido a segunda Conferência Nacional Direitos Humanos da População LGBT, foi também sob o seu governo que avançou-se de forma mais expressiva um certo fundamentalismo religioso no parlamento. E por diversas vezes ela cedeu a algumas pressões. Entre elas, no caso, e aqui já entrando diretamente no contexto educacional, o projeto Escola Sem Homofobia. Provavelmente alguns de vocês ouviram falar, talvez ouviram falar pelo nome, que a maquinaria criadora de fake news distorceu propositalmente para chamar de kit gay. Esse projeto, ele era um projeto voltado para a formação de professores em relação a conteúdos diretamente relacionados à diversidade sexual e de gênero. A presidenta Dilma, então, cedeu à pressão e esse projeto não entrou em avaliação presidencial, por exemplo, né? E era um projeto que buscava mitigar os efeitos das discriminações por orientação sexual e de gênero nas instituições educacionais. Porque também, como eu me propus a falar de cotidiano, eu não posso dizer simplesmente que os professores lá da educação básica, por exemplo, tenham que ter prontamente condições e repertório para lidar com toda uma diversidade de gênero e sexual, que, na verdade, agora estamos criando mais repertórios sobre isso, mais documentos sobre isso.
Então, esse projeto especificamente era voltado para uma formação continuada, que eu acho que é um caminho interessante, inclusive se fosse proposto por universidade seria ainda melhor, de uma formação continuada para professores da rede básica, sobretudo, de conteúdos relacionados à sexualidade e gênero, de direitos educacionais da população LGBT, para criar esse repertório. Né? Antes que eu exija dos professores que eles entendam toda uma diversidade, eu preciso criar as condições para que isso seja possível. Né? Foi também durante o governo Dilma que uma tentativa frustrada de sustar a resolução número 1 de 99 do CFP aconteceu. Acho que alguém até fez um comentário aqui sobre isso. Para quem não sabe, essa resolução número 1 de 99, que foi assinada pela então presidenta do Conselho Federal de Psicologia, a professora Ana Bock, ela versa sobre a não possível reorientação sexual dos sujeitos. A defesa das pessoas que tentavam sustar essa resolução ia ao encontro daquilo que a gente discute como a tal da cura gay. Também ficou amplamente e popularmente discutido isso nos últimos anos. Porque essa é uma resolução que proíbe psicólogos e psicólogas de compartilharem da ideia de que orientação sexual e gênero são patologias ou doenças. Não existe cura para o que não é doença. E a psicologia não pode compactuar com esses mecanismos de opressão, as singularidades das pessoas. Isso não quer dizer que eu não vá ouvir sobre o sofrimento psíquico desses sujeitos, inclusive em função de uma sociedade preconceituosa. Mas eu não posso, enquanto psicólogo, reorientar o desejo de ninguém, porque isso faz parte de uma ética própria e singular e do desejo de cada um de nós. Mas foi também no período Dilma que avançou esse fundamentalismo, inclusive para isso. Eu digo que foi frustrada porque recentemente esse processo se encerrou, né? Até onde eu sei. Embora agora também exista todo um movimento acontecendo em função da nova resolução de 2018, que é do CFP, que é em relação ao trabalho de psicólogos e psicólogas no atendimento a pessoas trans. Então, tem toda uma pressão também em volta dessa resolução para que ela seja acabada. O que eu, Fabrício, entendo que não vai acontecer. Essa galera não vai conseguir. Já não conseguiu da primeira, não vai conseguir agora, mas querem fazer um barulho aí. Por fim, assim, eu sinalizo, deixando aqui evidente que essa linha do tempo é bem mais complexa, tá, gente? Né? Mas eu quero sinalizar um outro marco, que foi a criação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos Humanos e de Enfrentamento à Violência LGBT, assinado pela então ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, que foi mais uma tentativa de articular as diferentes frentes de promoção dos direitos espalhadas pelo país e organizar as políticas públicas com vista à sua execução. Então, o que a gente vê, né, só para resumir essa linha do tempo até aqui, desde a década de 90, ou desde o final da década de 80, as discussões de direitos humanos começando e engatinhando um primeiro plano nacional de direitos humanos, que surge lá com Fernando Henrique, depois no governo Lula algumas coisas avançam, o governo Dilma recrudesce algumas questões. Com a saída da Dilma, o cenário no tocante às políticas públicas para a população LGBT tem sido um campo em constante disputa. Sempre foi, né? Mas eu entendo que agora a gente enfrenta uma onda ainda menos velada de opressão. Primeiro com o governo interino do Michel Temer e depois com o atual presidente Jair Bolsonaro, em que eu vou falar um pouco no final dessa discussão sobre o que tem acontecido em relação a direitos LGBTs nesse período histórico. Falamos, então, de educação. Dentro de todos esses marcos que eu estou mencionando para vocês, planos nacionais, enfim, não é aleatório. Porque dentro desses planos, vocês vão encontrar menções, né, declarações, indicações que se voltam ao campo educacional, propriamente dito. Por exemplo, o Plano Nacional de Educações, primeiro, se eu não me engano, afirma a educação é tanto um direito humano em si mesmo, como um meio indispensável para realizar outros direitos, constituindo-se um processo amplo que ocorre na sociedade. E aqui não se fala apenas de educação formal, tá, gente? Que existe a educação formal e educação informal. A educação é um processo muito mais amplo. A escolarização formal, aquela que se dá na escola, é uma coisa, e educações informais, que se dão em outro contexto, também são outras. E em todo o processo educacional, todo o processo educacional é um direito fundamental. Todas as pessoas têm direito à educação, de qualidade, inclusive.
E também por meio da educação é que nós conseguimos acessar alguns outros direitos também. Esse letramento é importante para que a gente consiga reivindicar os espaços, para que a gente consiga reivindicar os direitos também. Então, nesse sentido que o plano já anuncia, educação é tanto um direito em si mesmo, como também é um direito por meio do qual nós alcançamos outros direitos. Ainda no Plano Nacional de Educação, mais algumas citações. A educação em direitos humanos, sobretudo no âmbito escolar, deve ser concebida de forma articulada ao combate do racismo, sexismo, discriminação social, cultural, religiosa e outras formas de discriminação presentes na sociedade brasileira. E mais, a educação em direitos humanos deve ser um dos eixos norteadores da educação básica e permear todo o currículo, não devendo ser reduzido à disciplina ou área curricular específica. Ou seja, sexualidade, gênero, é um tema transversal na educação. Ele faz parte dos sujeitos e por isso é preciso uma certa compreensão do assunto, porque isso vai aparecer no cotidiano. Vai aparecer na sala de aula, isso vai aparecer na forma daquilo que ficou conhecido como bullying, que na verdade é um termo guarda-chuva que esconde aí opressões específicas, né? Porque o bullying, na verdade, é a gordofobia, é a homofobia, é o racismo, é isso, né? E cria-se um termo guarda-chuva para amenizar um pouco, mas eu prefiro chamar, dar nome aos bois, né? Chamado que aquilo seja. Cada opressão tem um significado específico. E se existem opressões que são homofóbicas, racistas, sexistas, etárias, capacitistas no interior das instituições educacionais, a gente precisa ter um letramento para poder criar um repertório de enfrentamento a essas mesmas opressões. Ou seja, gente, direitos humanos e direitos LGBT são esses temas transversais. Quando se trata da educação básica, não se trata de criar uma disciplina específica que vá compor o currículo, por exemplo, e que verse sobre orientação sexual e identidade de gênero, por exemplo. Mas se trata, sobretudo, da compreensão de que a escola e as universidades são habitadas por pessoas. E essas pessoas são singulares, são diferentes umas das outras. A escola não deve ser o espaço que varre para baixo dos tapetes institucionais as diferenças entre as pessoas. Pelo contrário, tem que ser o espaço que acolhe, que as compreenda. Tem que ser o espaço que repense até as suas estruturas, se for necessário, para fazer caber todos e todas que dela necessitem. Vou citar mais um, relembrando que essa linha do tempo é mais complexa e mais completa do que eu estou dizendo. Estou fazendo um recorte, né? Mas o tempo é meu vilão nesse momento. Então, assim, que é o direito decretado em 2018 pelo Ministério da Educação, que é o do uso do nome social por pessoas trans e travestis nas instituições de ensino. É válido lembrar que, antes disso, algumas universidades que possuem autonomia em suas gestões já estavam criando suas próprias portarias que garantiam esse direito. Se eu não me engano, a Unir, inclusive, posso estar errado, alguém me corrige depois, ela criou uma portaria antes mesmo dessa definição do Ministério da Educação, sobre o uso do nome social nos registros acadêmicos. Com a publicação do Ministério da Educação, isso se torna obrigatório para todas as instituições federais de ensino. Toda pessoa trans que está, seja nos institutos federais, seja nas universidades, tem o direito de reivindicar o uso do nome social, o nome com o qual se identifica, nos registros acadêmicos. Isso é um direito. É válido lembrar, né, que antes disso as universidades já garantiam, algumas universidades, mas no âmbito do MEC isso aconteceu em 2018, através da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que existia no Ministério da Educação. Aí agora eu digo para vocês, essa secretaria, que promulgou essa definição do uso do nome social, foi extinta no governo Bolsonaro pelo então ministro Ricardo Vélez da Educação. Não sei se vocês lembram dele, porque são muitos, né? Mas o Ricardo Vélez extinguiu essa secretaria que criou esse direito. Um pouquinho antes, só tomar uma água aqui. Tudo bem até aqui, né, gente? Um pouquinho antes, em 2016,
Esse também já era um direito publicado em Diário Oficial, mas através do Conselho Nacional LGBT, não do Ministério da Educação. Então, talvez quem tem familiaridade com esse tema está vendo, talvez, algumas contradições na minha linha do tempo. Mas eu estou falando de instituições específicas. Em 2018, que o Ministério da Educação cria, a partir dessa secretaria, o direito do uso do nome social. Mas em 2016, isso é um direito que já se anunciava a partir do Conselho Nacional LGBT. Que, entre os seus artigos, dizia o seguinte: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentária, deve ser facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero de cada sujeito. Nas universidades isso não é algo que acontece, mas ainda existem escolas de educação básica que usam uniforme divididos com critério de gênero binário, né? E aí, nesses casos, o que prevê esse documento é que seja facultado o uso do uniforme de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Artigo 8º. A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes em que seja obrigatória a autorização do responsável. Essas orientações se aplicam também aos processos de acesso às instituições e sistemas de ensino, tais como concursos, inscrições, entre outros, tanto para as atividades de ensino regular ofertadas continuamente, quanto para atividades eventuais. Então, aqui eu sei que eu estou falando com técnicos, com servidores, né, com professores, com alunos. Então, até nas atividades pré-entrada e acesso nas universidades, é preciso garantir o uso do nome social por pessoas trans, por exemplo. Né? Nos concursos que forem feitos, as inscrições precisam haver esse campo para que as pessoas preencham. Bom, e para finalizar essa minha fala agora, quero só falar sobre um marco recente, que aconteceu agora, recentemente mesmo. Marco recente que aconteceu recentemente, óbvio, né, gente? Desculpa aí, de manhã ainda. Que impacta diretamente nas ações também em contextos educacionais, que é a criminalização da LGBTfobia. Não sei quantos e quantas de vocês acompanharam essa discussão, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal concluiu que LGBTfobia é crime. E isso se estende, obviamente, às escolas e às universidades, porque se estende, na verdade, à sociedade como um todo. Então, a prática LGBTfóbica, ela precisa ser criminalizada. Ela é criminalizada. E isso afeta o cotidiano das instituições escolares. O que não tem que ser, pensando no cotidiano, algo que ameace professores, técnicos, servidores, assim. Ninguém precisa ficar com medo, porque eu estou falando disso de outras rodas que eu já participei, enfim, com professores, inclusive, de um medo de dizer qualquer coisa, ou de, ai meu Deus, então quer dizer que tudo agora vai ser LGBTfobia, não posso falar mais nada? Não. Tudo depende muito da intenção com que é dito e do contexto em que acontece, e nem tudo vai ser considerado, obviamente, LGBTfobia. E eu, particularmente, né, defendo essa perspectiva de uma formação para professores, para servidores, continuada, sobretudo, sobre esses temas. Embora seja um marco super importante, esse penal da LGBTfobia, e afeta todos os cotidianos, percebem uma limitação no sentido de a gente conseguiu penalizar, mas ainda não conseguiu avançar enquanto sociedade na compreensão desses conceitos e dessas questões todas, e aí essa confusão que acontece agora na cabeça de muita gente, de achar que não se pode falar sobre o assunto porque vai ser penalizado. E não é bem esse o caminho. Mas esse é um marco recente importante, sobretudo considerando os índices de violência. E aí já fugindo um pouco do campo educacional, mas pensando que são índices altíssimos e que, portanto, isso ascender a um nível penal garante, em alguma medida, uma certa segurança para a população LGBT, inclusive em contextos educacionais. E aí o que eu digo para vocês é assim, para os professores que aqui me ouvem, que não sejam LGBTs no caso,
que quando algum aluno ser parte deste grupo, que você tenha condições mínimas de uma escuta empática ou de um certo acolhimento a esse sujeito. Ninguém precisa ser desse grupo para entender que há violência, para entender que há preconceito, para entender que há questões que influenciam na saúde mental do sujeito, e que influenciando a saúde mental do sujeito vai influenciar no rendimento escolar dele, no rendimento acadêmico dele. Então, compreender todos esses direitos educacionais também para saber dizer sobre quais o sujeito pode ter acesso ou não. O mesmo serve para técnicos, compreender essas portarias, esses decretos, saber um pouco os caminhos possíveis de cada um desses sujeitos, dessas pessoas, que caso reivindiquem para vocês, né? Eu acho que aqui a gente está falando basicamente com pró-reitorias de assuntos estudantis, de cultura. Então, é sobretudo importante entender um pouco sobre os caminhos legais para a população LGBT, porque é uma pró-reitoria em que o diálogo com os estudantes é muito maior, né? Muito presente. E aos estudantes que aqui me ouvem, eu gostaria de dizer que caso você esteja em conflito com suas próprias questões relacionadas à sexualidade, seja ela gênero, seja orientação sexual, que vocês não se sintam sozinhos. Tudo isso são avanços que aconteceram, ainda há muito para acontecer. Não se sintam equivocados na sua forma de existência, apenas entendam que é uma forma singular de vida e que há espaço para todo mundo no mundo, né? Então, eu acho que para disparar o debate, essa é a fala que eu preparei para vocês e agora eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las. É isso, muito obrigado. Obrigada, Fabrício, por essa contribuição inicial. Acho que foram informações e reflexões bem importantes. Eu vou passar para a Josilaine, para ela estar auxiliando aqui na coordenação do debate, né? Fazer a leitura, abrir para o pessoal falar um pouquinho, quem gostar de falar. E Josilaine, está por aí? Se apresentar também. Bom dia, gente. Como a Yara falou no começo, eu me chamo Josilaine, eu sou psicóloga da Unido Campus de Paraná, para quem não me conhece. Já começo agradecendo ao Fabrício, né, por ter tirado esse tempinho para a gente, trazer toda essa contribuição, com certeza enriqueceu muito, né? Até essa trajetória, assim, que você trouxe, eu acho que traz uma perspectiva bem interessante, né? Para a gente se contextualizar com tudo que está acontecendo. E aí agora, eu vou sugerir para vocês, né, quem quiser falar, né, oralizar, falar pelo microfone, vocês podem estar mandando no chat, assim, como o Regis, que ele acabou de mandar, falando que quer se inscrever, tá bem? Aí a gente abre o microfone para vocês. E quem não se sentir confortável, né, pode mandar a questão no chat que eu vou estar lendo para vocês. Então, eu vou ler o comentário do Johnson, que ele iniciou aqui. E aí, para organizar melhor, eu vou ir antes de 2 a 3 perguntas. Pode ser, Fabrício? Para ficar mais tranquilo para vocês entenderem? Uhum. Então, o Johnson ele trouxe a questão, né, que dialogando com a fala do Fabrício, é interessante notar que o TST, em 1999, regulamenta da prática psíquica, retirando do rol de ações, né, de psicólogos a cura gay, né, que é aquela questão que já havia sido trazida, e que infelizmente acabou sendo retomada de uma maneira bem louca, né, nesses últimos tempos, mas enfim. Aí o Johnson segue falando, né, parabéns, Fabrício, pela sua fala, muito esclarecedora. Gostaria de realizar 2 perguntas, provocações para o debate. 1. O que muda na vida das pessoas, a maneira como cada uma, aí barra, né, goza. 2. O que muda na vida das pessoas, cada uma ser o que é como é. Aí fica já essas 2 questões para você. Eu acho que a provocação do Johnson, a primeira, né, sobre o conselho, eu acho que eu, de alguma forma, já mencionei sobre a resolução, né, de 1999, que, de fato, mitiga toda essa ideia de que nós podemos propor uma cura para a homossexualidade. Já adianto um pouco sobre esse tema, de que a homossexualidade não é considerada uma doença já desde o final da década de 80, para quem ainda tem dúvida.
embora isso seja recente, é um marco importante, que ainda precisa ser bastante avançado no tocante à transexualidade. Porque quando eu falo sobre LGBTs, é uma coisa que precisa ficar nítida para todo mundo. Eu não estou falando de uma categoria uniforme, né? Cada uma das letrinhas dentro dessa sigla tem uma realidade única e diferente. Nós temos muitos direitos já conquistados, sobretudo a população LG. Mas em relação à população T, por exemplo, ainda há muito que se avançar. Muito. Por isso eu sempre acabo tocando principalmente em direitos T's, porque eu acho que é algo que a gente ainda precisa bater muito nessa tecla para poder avançar. Porque se a gente pensar em direitos como o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por pares homossexuais, são todas conquistas que influenciam diretamente a vida e o cotidiano de pessoas Gs e Ls, né? Lésbicas e gays, e não necessariamente as pessoas trans, que ainda precisam avançar muito. Quando eu falo sobre a homossexualidade, que até então, até a década de 80, era chamada de homossexualismo, foi retirada do rol de patologias no final da década de 80, eu estou falando de uma realidade que ainda não aconteceu para as pessoas trans. Porque no DSM, que para quem é da psicologia sabe do que se trata, que é o principal manual diagnóstico que a gente tem de transtornos mentais, a transexualidade ainda está presente. Embora com um nome eufemista de incongruência de gênero, ela ainda aparece neste documento como algo, de alguma forma, patologizado. Porque, assim, no caso das pessoas trans que decidem ou que querem fazer cirurgia de redesignação sexual, elas precisam de um laudo, né? Um não, vários laudos. Você passar por todo um processo que a gente fala de um processo transexualizador, enfim. E precisam de laudos psicológicos, psiquiátricos, como se precisassem que a medicina e as ciências psis dessem um aval. Através dessa ciência, elas conseguem provar o que são. Isso é em vários níveis, isso é bem problemático. E para esses laudos é necessário o CID, é necessário o DSM, é necessário o diagnóstico para que a cirurgia possa acontecer. Então, isso é uma tensão, um campo ainda em disputa também em relação nos ativismos trans, entre despatologizar, porque não é uma doença, mas ainda necessitar do diagnóstico para os protocolos de saúde que nós temos, que ainda são defasados também. Foi só um tema que esse comentário me despertou também, sobre a patologização e sobre a cura gay. E aí a segunda questão sobre o que muda na vida das pessoas, a maneira como que cada um goza, o que muda na vida das pessoas, cada um ser o que isso é muito louco de pensar, né? Porque muda, infelizmente muda para muita gente ainda. Eu me lembro de uma autora que talvez você, Johnson, vá gostar de ler, que é a Gayle Rubin. Ela tem um texto chamado Pensando o Sexo. E aí ela fala um pouco sobre como esse olhar público alcança a nossa vida privada, né, e nos estigmatiza de alguma forma, né? Esse olhar construído sobre a sexualidade dos outros e toda essa história de opressões que vão sendo criadas influencia na forma como a gente goza, né? Nos tabus que a gente cria para si mesmo, e não só no ponto de vista LGBT, não. A sexualidade como um todo é um tema tabu ainda em muitos espaços, justamente por todo um olhar público e, sobretudo, genitalizado que se lança sobre a sexualidade dos outros e influencia na opressão que nós sofremos. Eu gostaria que isso não fosse importante para as pessoas, né? Mas também a gente não pode cair na armadilha de entender que tratar de LGBTs, a gente está falando de práticas sexuais, que não é isso. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de sujeitos que, independente de suas escolhas, são o que são. Somos o que somos. Então, não é só sobre o ato e a prática sexual, mas é sobre a existência, né? E a existência das pessoas, de pessoas LGBTs, desestabiliza essas normativas que são historicamente construídas, né? A sociedade espera que a gente corresponda a esse lugar falacioso, a esse lugar reducionista do masculino e do feminino e do desejo heterossexual e só. E aí
a gente não corresponde a isso, isso desestabiliza as instituições, desestabiliza algumas pessoas que voltam isso em forma de violência, ou voltam isso em forma de sintoma, ou voltam isso em forma de opressão contra nós, e nesse jogo de forças a gente está aí, sobrevivendo, né? Então eu gostaria que também não importasse como cada um goza, mas sobretudo não importasse a existência dos outros quando essa existência não fere direitos de outras pessoas, né? Apenas queremos ocupar os mesmos espaços nesse sentido. E a existência de pessoas LGBTs, uma coisa precisa ser dita, não é uma ameaça à existência das pessoas não LGBTs ou heterossexuais, né? Na verdade, só queremos coabitar os mesmos espaços, e se o mundo está sendo negligente em relação a questões que me são singulares, inclusive por eu não ter escolhido, eu preciso lutar dentro desse mundo para conquistar os mesmos direitos que outros grupos já historicamente conquistaram, né? Então, ninguém quer desconstruir, destruir família nenhuma, só queremos que muitas formas de vida e de família sejam possíveis, basicamente. Acho que é isso. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Regis, que ele pediu para se inscrever. Bem, aí ele vai ligar o microfone. Uhum. Bom dia, Fabrício. Em primeiro lugar, queria parabenizar, agradecer pela sua fala, né, pela sua participação, em aceitar o convite do nosso projeto. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre os problemas dessa mudança de termo, né, de usar o termo bullying, ao invés de nomear todos esses preconceitos, né? Eu percebo que institucionalmente existe, né, dificuldades ou resistências de abordar esses assuntos, principalmente quando eles são colocados assim, né, de frente a frente mesmo, com o nome de racismo, né? Se a gente pensar também na perspectiva do assédio moral, que também é baseado em preconceitos, né? Sempre mais complicado, a gente encontra alguns pontos de resistência quando são colocados assim, né? E aí, se você pudesse comentar um pouco mais sobre os problemas do uso, né, desses termos, e também, se você puder comentar sobre possibilidades de estratégias, né, de abordar isso institucionalmente, do ponto de vista organizacional, enfim, nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, Regis, pela sua pergunta. Acho que ela é muito importante, porque importar conceitos é sempre algo muito problemático, né? A ideia do bullying e de ser um conceito guarda-chuva que envolve uma série de opressões, como você disse, pode até ser pensado como uma estratégia de ação, né? Como que se usando esse conceito, que é eufemista, ele não dá conta de nomear as opressões, fosse mais fácil trabalhar com isso em escolas ou universidades, né? É mais fácil eu chegar num professor e falar sobre bullying do que eu falar sobre homofobia, né? Do que eu falar sobre racismo, sobre isso. Mas isso tem muito a ver justamente com como a gente importou esse conceito para o Brasil. Muito rápido, inclusive, de chamar de bullying todo tipo de violência que acontece na escola, principalmente. Então, ele pode ser pensado por essa via de uma estratégia, mas muito por conta de como ele foi implantado, não necessariamente porque ele é isso, ele é uma estratégia. É como se, deixa eu tentar dizer isso de outra forma, é como se no Brasil nós tivéssemos chegado a esse ponto, de que bullying, agora é mais fácil falar sobre bullying do que falar sobre essas opressões cotidianas. A gente deveria ter, antes de importar o conceito, repensado um pouco nessas opressões que sofrem os sujeitos dentro da escola. Mas, ok, agora que existe o termo bullying e que ele está sendo operado com mais facilidade, ele já colou no repertório escolar, ele pode ser uma via de estratégia para inserir aos poucos esse debate
dessas pequenas e diferentes opressões. Quando eu faço essa crítica, é basicamente uma crítica conceitual, muito mais conceitual do que prática, né? Porque agora que ele já está nos espaços escolares, eu concordo que dá para entrar por esse lugar como, né, uma porta de entrada para discutir outras questões, outros pormenores aí, dessas opressões a grupos considerados minoritários. Mas, por outro lado, existe sempre essa armadilha do conceito que ele não nomeia. E a palavra é a morte da coisa, né? Você trabalha com psicanálise também, né? Isso é importante dar nome ao que as pessoas sentem e ao que elas sofrem também. Eu sofrendo pela minha orientação sexual na escola, algum tipo de discriminação, eu estou sofrendo homofobia. E homofobia é crime. Bullying não é. Entende? Os efeitos práticos que isso também impacta. A transfobia é crime. Bullying não é. Então, é muito fácil você eufemizar, né, os conceitos no cotidiano escolar. Então, eu digo que é uma armadilha. A gente pode usá-lo como uma porta de entrada para debater esses assuntos, já que é esse o repertório que está presente ultimamente nas escolas, mas ele tem esse risco também, por outro lado. Não sei se eu respondi, não sei se ajudei. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. O abuso psicológico que a criança LGBT sofre na escola pode gerar alguma repulsa pelo ambiente educacional por toda a vida? E se não, quais são os impactos negativos desse abuso para a pessoa no futuro em uma graduação, por exemplo? Essa pergunta é do Victor Serrati. Abuso. Deixa eu só reler aqui. Abuso psicológico. Sim, me fez lembrar, Vitor, um outro texto. Eu acho que talvez a minha função aqui seja um pouco essa, de dar dicas, né, de leitura e de textos, enfim, que inclusive eu estou lendo agora, que embora discuta mais as questões raciais, aponta um pouco sobre gênero e ajuda muito a pensar essa questão, que é um texto da Grada Quilomba, que se chama Memórias da Plantação. A Grada Quilomba trabalha com psicanálise, e aí ela faz uma discussão muito interessante sobre traumas, sobre o trauma do racismo e também sobre o trauma da violência de gênero. E do ponto de vista psicológico, o trauma tem efeitos pode ter efeitos muito cruéis para o sujeito. E que um dos sintomas, sem dúvida, pode ser esse, de repulsa ao ambiente, porque ninguém quer estar num espaço que não é bem-vindo, convenhamos, né? Nem nós, adultos, já teoricamente bem resolvidos com uma série de coisas sobre nós mesmos. Imagina uma criança, um adolescente, enfim, que sofre aquela violência o tempo inteiro. Isso pode alcançar um nível do traumático, né? Que na psicologia a gente vai fazer essa discussão do trauma, e isso tem efeitos diretos para o sujeito. E um dos sintomas pode ser, sim, essa repulsa pelo ambiente. Eu não quero fazer parte desse lugar. E aí esse texto da Grada, ele é muito interessante nesse sentido, porque ela vai falar, por exemplo, que o trauma, no caso da violência racista, ele se reencena o tempo inteiro no cotidiano, porque às vezes na psicologia a gente tem uma ideia de um trauma que aconteceu lá na infância e que tem efeitos na nossa vida. No caso da violência racista, e aí eu estendo para a violência de gênero, o trauma é cotidiano, é constante, ele não é um episódio datado, ele não aconteceu só lá na minha infância, porque o racismo está presente todos os dias, a LGBTfobia está presente todos os dias para quem é LGBT. Então a gente não tem condições de esquecer o que sofreu, porque a gente é lembrado o tempo inteiro dessa dor, especialmente em contextos violentos, né? Então, isso vai vir de alguma forma com alguns sintomas, seja de repulsa, seja de melancolia, seja de agressão, agressividade, enfim. No contexto escolar, é preciso ficar bastante atento, sobretudo na educação básica, nos iniciais, ensino fundamental, sobre essas reações dos estudantes, né? É muito comum professores da educação básica dizer: o sujeito é muito agressivo, ele é muito
e não deixa os outros alunos quietos, ele não consegue aprender, não tem condições, enfim. Mas o que nos conta esses sintomas, sabe? É necessariamente um problema de aprendizagem? Ou é talvez um problema institucional, metodológico, político? É algum tipo de violência que esse sujeito está sofrendo e isso repercute, ressoa no seu rendimento? Então, sim, a resposta para a tua pergunta é sim. É possível que um desses sintomas seja a repulsa pelo ambiente educacional, que o rendimento caia, e aí essa escuta e essa percepção, esse letramento de gênero é importante para os professores, porque quando você fala sobre o que mais, os impactos negativos, né, isso pode repercutir no futuro também, sem dúvida. Sem dúvida. Todos nós aqui temos boas e más lembranças do período escolar e que influenciam na nossa vida acadêmica também e profissional. Todos nós temos referências de bons e maus professores, de bons e maus colegas e de marcas que as escolas imprimiram em nossas subjetividades. Então, como não entender que a escola que é um lugar que a gente passa boa parte da nossa vida e de um momento muito crucial do nosso desenvolvimento, como não entender que ela marca profundamente as nossas subjetividades? E aí, por isso a escola tem que ser um espaço de expansão, de emancipação, de crítica e não de violência, porque ela vai marcar, sim, muitas das nossas referências intelectuais, de como a gente age, trabalha, inclusive da nossa personalidade. Muito do que nós somos é resultado das experiências que vivemos. E muitas das experiências que vivemos, elas aconteceram em ambiente escolar, no nosso período de desenvolvimento, né? Sim. Muito bom. O Mauro fez uma pergunta que casa um pouquinho com uma questão que ficou assim, que eu gostaria que você falasse também. Então, eu vou fazer o meu questionamento, né? E, ao mesmo tempo, vou ler essa pergunta do Mauro. Uhum. O Mauro perguntou assim como o racismo, a homofobia pode ser considerada como uma violência estrutural? E aí eu lembro que lá no comecinho, você trouxe a questão da perspectiva decolonial, né, com relação à questão da LGBT. Uhum. E aí nós tivemos uma roda, né, sobre essa perspectiva decolonial, só que assim, nós não entramos tanto nessa questão. Eu gostaria, assim, se você pudesse trazer um pouquinho para a gente mais. Uhum. Você adiantou quase que a minha resposta, porque eu ia justamente por essa via para responder o Mauro. Porque é, na verdade, a perspectiva que eu atuo também, viu, Mauro? Essa de um feminismo decolonial. E sim, nesse caso, a violência de gênero pode ser considerada estrutural também. Essa perspectiva decolonial, vou citar aqui algumas autoras para quem se interessa. Por exemplo, existe um texto muito importante que é da Maria Lugones, que se chama Rumo a um Feminismo Decolonial. E nesse texto, ele já é suficiente para ser a porta de entrada para entender a violência de gênero como estrutura, porque se a gente pensar no contexto de colonização, o pacote normativo que vem junto, ele não é só racializado. Não existe só uma violência racial. Ele vem junto, nesse pacote também vem junto uma violência de gênero, porque também esse gênero que nós entendemos como únicos possíveis, masculino, feminino, ele vem no bojo dessa história colonial. Não é assim que a população tradicional entendia seus próprios gêneros. Mas essa violência colonial trouxe consigo também a imposição do gênero como a gente o entende hoje. Essa ideia de um masculino, de um feminino, do corpo cis, que habita, né, de um desejo heterossexual que habita um corpo cis somente. Então, isso é uma violência colonial que, ao longo da história, vai se massificando, e assim como a violência racista, faz parte da estrutura colonial, especialmente daqui do nosso contexto latino, sobretudo. E aí uma outra autora importante para isso é uma nigeriana chamada Oyeronke, que vai falar sobre gênero a partir da perspectiva Yorubá, epistemologias africanas, dos estudos de gênero. Que a gente, nesse caso, rompe nessa perspectiva decolonial com essa leitura de um gênero colono, né? A Maria Lugones,
é categórica em afirmar que gênero é uma imposição colonial. Nesse texto que eu citei para vocês, o Rumo ao Feminismo Decolonial. E sendo uma imposição colonial, esse gênero masculino e feminino, como se a gente só pudesse ocupar esses dois lugares, ele se torna uma violência por estrutura, que vai se infiltrando nas instituições, se infiltrando nas escolas, nas universidades, né? Quando a gente constrói ambientes em que são totalmente binários, escola, por exemplo, fila para menino, fila para menina, banheiro para menino, banheiro para menina, universidades também. Percebe que todo o letramento social ele vem por via de um binário, e um binário que é imposto colonialmente. E um binário que está posto como estrutura. Quando eu digo que ser LGBT desestabiliza essas normativas, desestabiliza normativas que são coloniais. Porque você percebe que não é possível romper com aquilo que se é, e aí passa por todo esse processo difícil e solitário de uma autoaceitação, muitas vezes primeiro, antes de assumir, entre aspas, isso publicamente. E quando você faz isso, você percebe que a tua existência lida como um desvio, né? É lida como um erro, como um equívoco, mas é lida como um erro, como um equívoco na perspectiva de quem coloniza, ou na perspectiva de quem entendeu que só existem esses dois caminhos únicos. Então, se o gênero é uma imposição colonial, eu não sou obrigado a corresponder a essa perspectiva. Eu não sou obrigado a me encaixar nessas categorias que não são minhas. Então, a perspectiva decolonial ela vai muito confrontar essas epistemologias brancas, eurocêntricas do gênero, que por isso que eu disse também lá no início que não há consenso dentro das próprias teorias do gênero e de epistemologias feministas sobre o que é gênero, sobre o que é, porque na perspectiva decolonial a gente vai contra um pouco, assim, a gente critica essa imposição. Essas categorias são impostas e o nosso desejo, ele não tem objeto definido, né? Ele simplesmente existe, a sexualidade simplesmente faz parte das pessoas. E, infelizmente, estamos num contexto em que o letramento de gênero é colonial. E quando você não faz parte dessas categorias colocadas, aí é que você recebe, então, como reação, essa violência em geral. E aí, em contrapartida, a gente vai tentando amenizar isso através disso que a gente está discutindo, dos direitos, né, de pequenos direitos aqui e ali, que vão assegurando um pouquinho mais de segurança para o grupo LGBT. Então, sim, a resposta para você é que sim, é possível considerar a violência de gênero, e eu estou chamando de violência de gênero, colocando toda a violência de gênero, né? Inclusive contra mulheres cisgênero, não só contra LGBTs, mas violência de gênero como um problema estrutural também. E, assim, interseccionado, né? Não dá, é muito difícil fazer essa diferença, essa distinção entre raça e gênero. Tá tudo muito imbricado, assim, né? O tempo inteiro, desde muito tempo. Então, é uma violência estrutural que afeta os corpos aí de diferentes formas, né? Sim, muito obrigada. Acho que eu pulei o agradecimento da Bruna Larissa, não me recordo bem, mas aí ela agradeceu, né? Falou muito boa explanação, Fabrício. O Regis também agradeceu. O Victor Serrati também agradeceu pela explanação. E o Mauro agora também. Sim, muito esclarecedor, muito obrigada. Então, caso vocês queiram, né, ainda fazer alguma pergunta, né, a gente vai passar a palavra ainda, vai dar um tempinho. Caso vocês já tenham, né, encerrado as dúvidas, questionamentos, aí eu vou passar a palavra para a Yara para a gente dar seguimento. Está aparecendo aqui a modificação do áudio. O áudio está meio ruim mesmo. Tá baixo? Como é que tá? Agora melhorou. Tá. Eu queria fazer, talvez até reforçar uma pergunta, na verdade, porque é uma angústia que eu sinto e que eu vejo que outras pessoas às vezes sentem também, que foi um pouco parecido com a pergunta do Regis, né? Mas aí eu vou trazer um pouquinho da minha perspectiva.
Você comentou sobre a questão da formação, né, de professores, que seria um caminho para trabalhar, né, com essas questões de gênero, né, essa compreensão, né, das questões de gênero para estar lidando no dia a dia das escolas e das universidades, né. E aí, vendo essa questão, né, não só dos professores também, mas assim, ali do meu ambiente institucional, né, da Uni. Temos os técnicos, né, administrativos, temos os profissionais terceirizados, né, enfim, diversos atores educacionais, né, que estão ali diariamente lidando com alunos, lidando com as particularidades, né. E assim, temos esse caminho, né, da formação, de levar essas discussões, mas o que eu percebo que temos uma resistência muito grande de levar, nem tanto de levar essas discussões, principalmente ali no, pelo menos que eu vejo na universidade, né? Porque a universidade eu vejo que já tem, em relação à escola, pelo menos na minha percepção, né, é bem mais aberta, né, a esses diálogos, essa diversidade. Mas o que eu percebo é a resistência, assim, dos profissionais que estão lá, né? Esses atores educacionais, de estar participando quando existem essas discussões, né? Que existem as discussões, aqui estamos fazendo uma, né? Voltada para a comunidade acadêmica, servidores, para alunos, enfim. Mas eu vejo que tem essa dificuldade de adesão. Eu vejo que determinados temas, né, é muito mais fácil ter uma adesão, mas esses são mais, têm mais resistência, né? E também de ver, eu percebo assim também, de ver esses espaços, a dificuldade, talvez, não sei, de ver esses espaços, esses momentos como parte do trabalho também. Às vezes, falando como técnica, né, o que eu vejo dos técnicos, ficamos imersos ali naquele trabalho, aquela função, né, que a gente tem apenas ali, mais, às vezes mais administrativa mesmo, às vezes mais do nosso dia a dia, fica ali na caixinha da nossa atribuição, né? Sendo que eu entendo que em algum momento vamos, independente das nossas atribuições, vamos nos deparar com essas questões, né? Então, assim, eu vejo essa dificuldade também de ver isso como parte, né, da formação, como parte do trabalho também. Você está ali naquele espaço da universidade, isso também pode ser visto como algo do seu trabalho, né? Você está se qualificando, enfim. E aí, a minha angústia, né, aí enquanto também psicóloga da instituição que trabalha, né, eu trabalho na Procea, né, com os assuntos estudantis, meu público são os alunos, né, nós temos outro psicólogo na DGP, que é para os servidores, né, mas eu entendo que trabalhar com aluno, você não trabalha só com aluno, você vai ter que trabalhar institucionalmente, né, justamente essas relações. Então, assim, como? Não sei se tem uma resposta, se é fácil, mas como fazer que tenha essa adesão, que tenha essa também, esse certo interesse das pessoas, né? De ver isso como importante para o trabalho, para ali, para aquele ambiente. Então, assim, como fazer chegar, né, isso para as pessoas, como a gente consegue, não sei, né, que caminho poderia ter aí nisso, enfim, é essa pergunta. Pergunta de US$ 1 milhão, né? Não tem receita, não tem caminho único. Assim como gênero e sexualidade, não existem caminhos únicos para você discuti-los, né? Não existe consensos, é um campo o tempo inteiro em disputa, o que vai acontecer sempre essa resistência. Sempre. Não houve alguma iniciativa minha, por exemplo, de fazer algum debate em escola ou universidade que não houvesse algum tipo de resistência. Embora eu percebi
que essa resistência se acentua também a depender de como o contexto político vê um pouco e dissemina as informações. Porque existe hoje no Brasil uma certa polarização que começa há poucos anos atrás, que tomou como ponto central de discussão a questão do gênero. Por exemplo, isso que eu falei sobre o kit gay, ou que eu falei sobre ideologia de gênero, sabe? Esses termos que foram sendo colocados aí de forma bastante indiscriminada e que muitas pessoas acabaram acreditando nas definições, que não são de fato as definições corretas disso, criou-se toda uma polarização em torno das discussões de gênero que a resistência aumentou, na minha percepção, assim, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, para essas discussões. Porque é difícil, às vezes a gente vai falar até de gênero alimentício, tem gente que boicota e te cancela, porque não quer falar sobre gênero necessariamente. Então a resistência sempre vai existir. Não há como eu te dar uma receita de como as pessoas vão aderir mais ou menos às discussões sobre gênero e sexualidade. Eu atuo sempre numa perspectiva do diálogo, assim. Claro que o confronto às vezes é necessário, especialmente quando se trata de violências. Mas quando se trata de espaços como esse, ou até de pessoas que não têm qualquer letramento em relação à sexualidade, gênero, eu sou uma pessoa que atua muito na perspectiva do diálogo, do acolhimento e de mostrar alguns caminhos possíveis para esses sujeitos. Eu sinto que isso ameniza um pouco as resistências do que necessariamente ir ao confronto disso. Mas, como eu disse, o confronto às vezes é necessário, especialmente em casos de violência extrema, né? Às vezes é preciso ser mais enérgico, inclusive tomar os caminhos legais e necessários para vencer alguma coisa. Então, sempre vai haver resistências quando se trata de gênero e sexualidade. Porque a sexualidade se tornou um grande tabu em todos os níveis, e quando se trata de uma diversidade, e quando se trata de um contexto específico como o Brasil, de uma polarização em torno desses conceitos, criam-se resistências com muita facilidade, sem contar nessa cultura que eu falei toda de um cancelamento, né? Essa cultura imediatista sobre a expectativa de que todo o discurso seja perfeito, e isso é muito, muito complicado também, né? De se esperar, e de colocar alguém nessa posição, de um suposto saber que não existe, né? Mas, enfim, estou aqui floreando para dizer que não existe uma resposta pronta para a tua pergunta. Eu acho que algumas estratégias são possíveis e que mesmo com resistência a gente tem que continuar. E eu acho que todos os campos são assim, na verdade. Eu acho que se a gente vai fazer uma discussão racial, também haverá resistência. Se a gente vai fazer uma discussão sobre deficiência, também vai haver alguma certa resistência. Claro que em níveis diferentes, não de forma equivalente, né? Mas ainda assim a gente precisa continuar tentando. Quando eu anunciei a formação continuada, é um dos caminhos possíveis assim que eu entendo como interessantes, assim, de oferecer um repertório para quem não tem, teoricamente, sobre essas discussões, para que isso amenize os efeitos nos sujeitos, né? E eu acho que esse trabalho de formiguinha também, assim, na medida que a gente tem 20 pessoas assistindo, cada um vai se afetar de uma forma com o que eu estou dizendo e com essa discussão que a gente está fazendo. A expectativa é que se afete num bom sentido e que repasse isso na medida em que se deparar com algumas situações, que isso seja necessário, recuperar o que a gente debateu aqui. Então, isso vai ter efeitos outros, né? Somos 20 pessoas que, em contato com outras pessoas, a gente vai poder dialogar um pouco melhor sobre isso, e aos poucos a gente vai vendo e torcendo para um avanço e uma menor resistência, né? De adesão, assim. Acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o Regis, que ele pediu para poder perguntar, e em seguida para o Neemias, que ele também pediu para se inscrever. Bom, primeiro, começando por um comentário, né, sobre uma parte que você citou, é que parece que, às vezes, as pessoas também não... elas nem sempre percebem que a heterossexualidade
ela também, né, aí com todas as aspas, quando você disse com as devidas proporções, ela também não é normal, ela também não é natural, né? Ela traz uma série de, vamos dizer assim, encrencas, né, de questionamentos, à medida que as pessoas vão vivenciando ela também, né? Mas a minha pergunta, eu acho que era mais nesse campo assim da pesquisa epistemológico, é se a interseccionalidade ela se você percebe ela assim como uma unanimidade no meio acadêmico, como um dos melhores caminhos para a compreensão dessas questões. O que você acha, né, aí onde você tem circulado, estudando, pesquisando, se é dessa maneira. É isso, obrigado. Uhum. É uma pergunta mais metodológica, né, Regis? Assim, a interseccionalidade tem sido muito usada, especialmente do ponto de vista metodológico, assim, né? Ela não... Porque ela transita muito bem em, basicamente, todas as epistemologias feministas. E quando eu digo epistemologias feministas, eu estou falando, tem gente que segue, por exemplo, teóricas como Simone de Beauvoir, ou tem gente que segue o pós-estruturalismo da Judith Butler, somente, ou tem gente que vai para as epistemologias africanas e decoloniais. A interseccionalidade me parece ser uma perspectiva metodológica e também teórica que conversa muito bem com todas, porque e não é só considerar um fator sobre o outro, por exemplo, raça, classe, gênero, enfim, mas de como eles se entrecruzam, se interseccionam de forma que não dá para separar necessariamente. O campo decolonial usa mais ainda a discussão interseccional, porque raça e gênero não são categorias que se separam muito facilmente, especialmente do ponto de vista da pesquisa. Você não consegue muito bem, eles são interseccionados. Assim, a violência de gênero em relação a uma mulher negra, em relação a uma mulher branca, são diferentes, por conta de um fator racial, mas também de gênero. Então, essas coisas se interseccionam o tempo inteiro. Então, a teoria da interseccionalidade, da Kimberly Crenshaw, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, nunca sei, ela tem sido bastante utilizada em diferentes epistemologias de gênero, assim, porque ela ajuda bastante a pensar um pouco esses caminhos. Existem algumas teóricas já fazendo algumas críticas a ela, como a Jasbir Puar, por exemplo, que é uma indiana, acho que radicada nos Estados Unidos, ela faz uma crítica a como a Crenshaw criou a teoria da interseccionalidade, que parece que a crítica que a Jasbir Puar faz é que parece que falta na teoria da interseccionalidade uma agência que é do sujeito, um movimento que também é do sujeito para redimensionar aí essas suas próprias categorias. Mas, enfim, dessas tensões teóricas e metodológicas entre as pesquisadoras de gênero. Mas a teoria da interseccionalidade é extremamente válida, eu considero assim, para pensar questões de gênero, raça, de classe. E que a gente precisa ir para além. Essa autora que eu estou citando, a Kimberly, ela é uma teórica negra, né, estadunidense. E é interessante a gente ir para essas pessoas também. Assim. Hoje em dia a gente tem um boom muito grande, uma popularidade muito grande, e ainda bem que isso acontece, em torno da Angela Davis, por exemplo, como uma teórica e feminista negra, mas há muitas outras teóricas e feministas negras também, super importantes para poder pensar questões muito parecidas que a Angela Davis também pensa, como, por exemplo, a Bell Hooks, como, por exemplo, a Grada Quilomba, como, por exemplo, a Toni Morrison. E, então, são todas teóricas que vão ajudar a pensar também essas interseccionalidades, para além dessa hegemonia, né? Então, sim, a interseccionalidade tem sido bastante usada. Neemias, pode ficar à vontade, tá? Para fazer a sua pergunta ou o seu questionamento. Opa, bom dia. Bom dia, Fabrício. Eu vou pedir licença, não vou utilizar a câmera agora, mas espero que dê para só mesmo aqui pela voz por enquanto.
Cara, primeiro eu quero te parabenizar e mais do que parabenizar, agradecer pelo teu trabalho, não só por essa fala, mas pelas coisas que você mencionou, que você vem desenvolvendo e pesquisando. E eu quero te dizer que eu particularmente me identifico muito com a tua forma de abordagem, né, dos fenômenos, dos fenômenos sociais, psicológicos, no sentido do diálogo. Então, para mim, isso é uma das coisas que eu particularmente acho cada vez mais escasso. E que eu sei que não é fácil de fazer. É necessário um esforço muito grande, não é tão simples. Talvez por isso seja algo cada vez mais escasso. Mas enfim, eu estou querendo dialogar um pouquinho contigo a partir da pergunta da Yara, né, agora há pouco, que ela fez, no que diz respeito a essa angústia, esse questionamento de por que muitas vezes a gente não encontra interesse, ou adesão, ou participação das pessoas em relação a determinados temas, e realmente não tem como a gente encontrar uma receita de bolo, né, como o Johnson costuma falar, o nosso colega aqui. Mas eu queria fazer uma provocação, que não é uma provocação para ti especificamente, mas para todos nós. Mas eu tenho pensado que talvez a gente não possa simplesmente, né, e eu não estou dizendo que nós fizemos isso, mas é porque eu estou falando a partir do que eu vejo cotidianamente, inclusive dentro da psicologia, apenas simplesmente partir do pressuposto de que as pessoas não se interessam. E aí não foi isso que a Yara falou, isso eu que estou dizendo. Eu entendo, eu tenho uma percepção de que a gente precisa também revisitar e fazer uma reflexão sobre quais são as abordagens que nós utilizamos para poder tratar desses temas, quais são as estratégias que a gente utiliza. E para ser bem sincero, hoje, essencialmente, a forma de abordagem que eu percebo, elas são abordagens extremamente enviesadas só pela militância, não que a militância seja desnecessária, ela é extremamente importante, mas no que diz respeito ao diálogo, muitas vezes isso não favorece, eu acho que não favorece. É claro que você tem total liberdade para discordar, mas em que aspecto eu acho que existem abordagens adequadas para situações adequadas? Militâncias são adequadas no que diz respeito à busca por política, por exemplo, que venha favorecer ou sustentar esses direitos. Mas no que diz respeito ao diálogo, muitas vezes a abordagem é da criação de guetos, a criação só de espaços onde só homossexuais vão falar, só negros vão falar, enfim, eu tenho observado isso e, inclusive, até se utilizando, por exemplo, da noção de lugar de fala, que uma concepção que eu não tenho propriedade para falar, eu não conheço muito bem, mas eu vejo como as pessoas utilizam essa ideia, né, do lugar de fala eu tenho experiência para falar disso e você não pode, ou então você só pode ficar calado ouvindo. Isso, para mim, é matar o diálogo. É exatamente matar o diálogo. E aí, nesse sentido, é a forma como hoje eu entendo, é claro que essa aqui é uma explicação apenas, e é só um recorte da realidade dentro da limitação da minha percepção, mas respondendo ou tentando responder a pergunta da Yara, e também colocando isso para ti, para saber como é que tu pensa, será se a gente, muitas vezes, em nossas abordagens, a gente não limita muito a possibilidade do outro, né, falar, de compreender. Olha só, eu estava te ouvindo aqui e eu lembrei imediatamente, por exemplo, do filme Clube Dallas de Compras, por exemplo. Eu creio que você deva conhecer, e as demais pessoas que estão aqui devem ter assistido, aonde nós dificilmente saímos do nosso lugar de incompreensão, né, do outro, e aí eu estou fazendo aqui o diálogo com o personagem principal, que eu me esqueci agora o nome dele, mas se você lembrar aí, tu pode me falar, ou então alguma outra pessoa. Aonde ele era homofóbico, né, ali durante boa parte do início do filme, ele e os amigos dele, mas e aí ele está falando ali do contexto da década de 70 nos Estados Unidos com o boom da AIDS.
E aí, o fato dele ter sido diagnosticado com AIDS incluiu exatamente ele nesse contexto onde ele passou a ser chamado de bicha, de um monte de coisa, né? Inclusive pelos próprios amigos dele. Só que aí, isso, ou seja, essa entrada nesse contexto fez com que ele, não voluntariamente, mas pelas condições que a vida lhes impôs, se aproximasse de pessoas que, inclusive, ele discriminava. E entre essas diferenças, eles encontraram pontos em comum que são exatamente pontos referentes a sentido da vida, sofrimento, traumas, problemas em relação à sociedade, problemas econômicos, problemas de saúde. E ali existe, ali eu acho que é muito espetacular o diálogo que esse filme cria e de como e o que demanda a gente sair do nosso lugar de eu não compreendo a tua experiência, ou então você não sabe o que é sofrer racismo, eu acho que esse tipo de coisa muitas vezes desfavorece o diálogo, né? Então, talvez, e aí vem a minha proposta, e eu queria realmente te ouvir, porque eu acho que você é um estudioso dessa área, mas talvez, né, uma das coisas que a gente poderia utilizar como estratégia, né, dentro dessa perspectiva do diálogo, é a gente primar pela abertura. Então, bem, se a pessoa ela é branca e ela nunca sofreu racismo, mas ela já sofreu algum tipo de discriminação, alguma coisa que necessariamente não é a mesma coisa e nunca vai ser a mesma coisa, mas existe ali o que a gente chama de simpatia, ou de empatia, ou do esforço pela empatia, e de como isso favorece a aproximação, de como isso chama o outro para compreender, peraí, eu não sei o que é o racismo, mas eu quero entender como é que foi isso para você. Ao invés de simplesmente dizer, você vai só, para você entender o que é racismo, você se cala e ouve o que eu tenho para te falar. Ou então em relação, por exemplo, à questão da homossexualidade ou da transexualidade. E aí eu entendo que talvez esses guetos tenham sido criados, né, como um momento, né, histórico onde pela primeira vez as pessoas começaram a se sentir à vontade, elas precisavam de um ambiente fechado para poder se sentir à vontade, seguras para poder falar de si, mas talvez daqui para frente a abertura, né, seja uma coisa que favoreça essa universalização, essa adesão, esse interesse para compreender, para poder se aproximar desses temas que de fato são tabus. Eu não sei se eu sei que eu falei demais, mas essas são as questões, né, que me surgiram a partir da tua fala e da Yara. Se você me permite, Fabrício, eu vou ler também a fala do Johnson, porque eu acho que ela casa um pouquinho com o que o Neemias trouxe, e aí você poderia estar respondendo ao mesmo tempo, pode ser? Pode. Então, o Johnson fala assim, sem demandar uma receita de bolo, mas na perspectiva de provocar um debate, como lidar e enfrentar as violências e intolerâncias sem rancor, raiva, violência e reatividade, o engatilhamento. É possível lidar com amorosidade, gentileza, educação, tranquilidade? Seria humano? É lícito exigir isso das pessoas historicamente violadas e violentadas cotidianamente? Aí eu vou passar agora para a Fabrícia fala e já vou, acho que podemos dar encerramento, né, em razão do horário ao debate, e aí eu vou estar passando a fala para a Yara. Bem, pode ficar à vontade, Fabrícia. Tá. Eu vou inverter e começar pelo Johnson, se o Neemias me permite, daí eu faço o gancho, porque eu acho que nem sempre, né, Johnson, a gente consegue lidar com educação, tranquilidade, gentileza, amorosidade. Embora fosse interessante, a gente não consegue e nem deve exigir isso de todos. Eu escrevi um textinho para o meu Instagram, inclusive quem tiver interesse pode me seguir lá, porque o Instagram tem sido um espaço em que eu tenho produzido também pequenos textos, pequenas reflexões sobre tudo isso que eu estudo, enfim, uma forma de compartilhar e socializar um pouco desses saberes. Porque eu fiz um texto que falava sobre aquele grito da masculinidade, eu não sei se vocês viram, todo um rolê que aconteceu em torno de um episódio aí que viralizou e que o coaching pedia para um cara gritar e trazer o grito da sua masculinidade. Assim.
Aí eu escrevi um textinho sobre o que é esse tal grito da masculinidade. E aí alguns homens vieram héteros, só para marcar o lugar de fala, e eu vou já depois passar para a pergunta do Neemias, me questionaram um pouco sobre paciência, sobre ter paciência. É preciso ter paciência para explicar a quem não sabe o que é preciso saber. E aí eu, em resposta, escrevi um outro textinho, que também está lá, sobre essa exigência da paciência. Não dá, nem sempre é possível exigir paciência de alguém que sofre violências cotidianamente, né, para que essa pessoa explique calmamente onde dói, né? Porque também é muito comum dizer para as pessoas, quando elas, vou usar um termo bem do cotidiano, né, explodem em alguma situação, racista, sobretudo, ou de gênero, LGBTfóbica, é comum dizer que aquela reação está um pouco exagerada ou equivocada demais para lidar com aquela situação. Mas a gente não tem como ter a métrica perfeita do sofrimento que o outro sente, da dor que o outro sente. Então, pensa quem vive essa violência estrutural o tempo inteiro, durante tantos anos, todos os dias. Nem sempre é possível pedir paciência, amorosidade, tranquilidade, educação para uma resposta para que nós, no conforto de um privilégio branco, entendamos o que ela está dizendo, né? Às vezes isso é possível, às vezes isso não é possível. Tanto que eu escrevi esse texto porque eu ocupo um lugar de certo privilégio e consigo ter essa paciência, mas nem sempre também é possível. E aí isso me faz voltar para a pergunta do Neemias agora, deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque enquanto você falava eu pensei em algumas coisas. A primeira coisa, quando você falou sobre o contexto, né, fazendo gancho com a questão da Yara, sobre nem sempre a gente tem que partir da premissa de que todas as pessoas são desinteressadas, né, e eu concordo com você nisso. E aí uma palavra super importante para nós dessas discussões é a de alianças. A gente vai sempre encontrar em qualquer lugar, alguém que possa se aliar a nós. Eu vou fazer um trabalho numa escola sobre algum assunto, sobre raça, sobre gênero. Vai ter alguém, certamente vai ter alguém, seja aluno, seja funcionário, seja professor, que também se interessa pelas mesmas discussões que você, ou no mínimo tem uma empatia ao que você está fazendo. E aí alianças são importantes. De fato, a gente não pode partir da ideia de que toda escola de educação básica não existem pessoas letradas para isso ou que não se interessam. Existem, sempre existem. E é com essas pessoas que a gente se alia para, inclusive, encontrar os caminhos institucionais que ela conhece para fazer acontecer alguma atividade. Então, isso é super legal que você trouxe. Concordo, a gente não tem que partir da premissa de que todas as pessoas são desinteressadas. Aqui a gente tem algumas pessoas que estão interessadas nesse tema. Então, já são alianças possíveis para debates futuros, né? A gente vai criando essa rede de apoio, essa rede de contato, criando essas referências para poder fazer alguns trabalhos. Você falou também sobre militância, né? E aí eu penso que existe uma linha muito tênue no campo do gênero e da sexualidade sobre o que é e o que não é militância. Muita gente poderia ouvir tudo isso que eu disse e interpretar como militância. Tem gente que pode, e já aconteceu inúmeras vezes, embora eu esteja trazendo uma experiência que é de pesquisa, não apenas experiências pessoais, estou trazendo discussões que são resultados de um trabalho de muitos anos. Eu estou há muitos anos trabalhando com gênero, sexualidade, educação também, e hoje violência. Mas há sempre, nos espaços para onde eu vou fazer discussões, pessoas que devolvem e interpretam o que eu faço como militância. Porque se criou um imaginário muito tênue aí do que é um discurso militante, o que é um discurso científico, né? E o que eu estou trazendo são fatos, o que eu estou trazendo são análises, são pesquisas, tudo isso. Mas muita gente interpreta, só pelo fato de ser uma discussão de gênero e sexualidade, como uma militância, né? E eu entendo que existem diferentes formas de luta, cada um vai encontrar a sua. Tem uma frase do Freud que ele diz, cada um deve encontrar a sua maneira particular de ser feliz. Assim, então, como cada um tem que encontrar a sua maneira particular de fazer a luta.
Eu acho que a minha via por essa da academia tem sido eficaz em vários sentidos. A militância também é eficaz em vários sentidos. O movimento de rua é eficaz em vários sentidos. Há diálogos possíveis entre todos eles, embora sejam tensões o tempo inteiro. Então, só para dizer que essa interpretação do que é e o que não é militância, no nosso contexto, é uma linha muito tênue e difícil. Há pessoas que interpretam isso que eu estou fazendo como militância. Eu sei que você não está interpretando dessa forma, mas infelizmente tem gente que acha que é só um militante falando sobre alguma coisa. Não deixa de ser uma forma de militância, mas uma outra forma, porque são múltiplas e diversas as formas de se fazer luta nesse país, né? E a minha é essa por via das pesquisas, dos estudos, enfim. E aí outra coisa que você falou foi sobre o lugar de fala. Eu também sou crítico a essa teoria do lugar de fala. Entendo a sua importância, mas assim como a ideia do bullying, eu também considero um conceito armadilha. Porque não é só por você ser parte de um grupo, você ser parte de um grupo não te torna automaticamente um oráculo dele. Você ser LGBT não te torna automaticamente alguém que entende de todas as questões relacionadas a LGBT. Existem LGBTs que são LGBT-fóbicos, existem negros que são racistas, existem pessoas com deficiência que são capacitistas, existem mulheres que são machistas. Você ser parte de um grupo não te torna automaticamente alguém que entende sobre as opressões que você sofre. E pelo contrário, essa estrutura de violência captura todo mundo com muita facilidade. Para romper com isso é difícil, né? Para citar um exemplo, por exemplo, citando um exemplo da ministra Damares. No campo dos direitos humanos para a população LGBT, tem sido muito problemáticas as atuações dela. E no campo das mulheres também, cisgênero. Então, assim, mas ela é uma mulher. Isso não torna ela automaticamente alguém que entende de uma estrutura. Ela entende na perspectiva dela. E só dando esse exemplo para pensar que a ideia de lugar de fala é importante para localizar o sujeito, mas ela é também uma armadilha se mal usada nesse sentido. Há pessoas brancas que são antirracistas e há pessoas negras que não são. Aí fica problemático. Então, tudo isso precisa ser tensionado o tempo inteiro, né? Você deu o exemplo do filme também, do Clube de Compras Dallas. Eu acho que é um ótimo filme para pensar a questão, sobretudo da epidemia da AIDS, embora eu também indicaria a série Pose, da Netflix, tem na Netflix, para poder pensar um pouco dos efeitos da epidemia no cotidiano das pessoas. E aí um dado que pouca gente, às vezes, sabe, mas que é importante, foi nesse ano de 2020 que se tornou possível, no Brasil, homossexuais doarem sangue. Foi nesse ano que essa proibição caiu. Até esse ano, as pessoas homossexuais não poderiam doar sangue no Brasil, por um legado que vem desde lá da epidemia da AIDS. Aí é o que eu estou recuperando da tua questão. De que a população LGBT é um grupo de risco, desse imaginário que se reacende nas políticas públicas. Lembra quando eu falei da Grada Quilomba, de um trauma que se reencena no cotidiano o tempo inteiro? A gente não esquece da violência porque ela está presente o tempo inteiro também. Então, isso é um marco que às vezes assusta algumas pessoas, que tem gente que não sabe disso. Mas até esse ano de 2020, a população LGBT era proibida de doar sangue, por conta de uma portaria da Anvisa. E agora esse direito, essa proibição caiu por uma decisão do Judiciário do Brasil, né, do STF. Tudo isso por conta desses legados. E aí é importante pensar nisso mesmo. E aí, a tua pergunta se alinha mesmo com a do Johnson sobre esse diálogo. Nem sempre o diálogo é possível. Tem situações que o diálogo não é possível. Tem situações, se você olhar para uma pessoa trans que tem negado uma série de acessos durante muito tempo na sua vida, de repente sofreu uma violência transfóbica, vai para a delegacia, na delegacia não tem registros que utilizam o nome social, ela é violentada mais uma vez, e violentada de novo e de novo. Como é que eu vou exigir paciência e amor e educação para essa pessoa que me explique sobre a sua dor? Ela está em sofrimento e está com raiva de tudo, né? Então, às vezes sim, a gente tem possibilidades de diálogo, às vezes não.
E aí essas diferentes formas de luta vão se encaixando em cada um dos contextos. Aqui a gente consegue dialogar, mas há momentos em que isso não é possível porque a violência é explícita demais para a gente querer ser amoroso com o opressor. Acho que é isso. Aí eu encerro também, para eu... Como é que é? Obrigada, Fabrício. Eu vou ler aqui os últimos comentários, e aí eu vou fazer a finalização e passo para você finalizar. A Giane, ela é fonoaudióloga lá na UFAC, ela está comentando que sua fala me fez refletir como a fonoaudiologia pode contribuir com esse público, além de uma atuação de mudança de voz, grave e agudo. E aí eu tomei a iniciativa de colocar seu Instagram aqui, tá bom? No chat, para quem Obrigado. quiser seguir. E o Nemias respondeu aqui. Entendi, concordo, excelente, cara. Só tenho a te agradecer porque aprendi bastante contigo hoje. Alguns aprendizados. Nem sempre podemos exigir paciência no diálogo. A noção de militância é mal entendida frequentemente. Muitos direitos LGBTs são extremamente recentes, etc. E o Johnsons comentou fantástico. Vou fazer a finalização agora da roda, pessoal, por conta do horário, apesar que o debate estava muito bom. Eu acho que a gente conseguiu aqui proporcionar um verdadeiro diálogo, um debate com diferentes perspectivas, e acho que a gente tem muita coisa a pensar, refletir sobre hoje, sobre tudo que conseguimos construir aqui juntos e juntas. Quero agradecer você, Fabrício, imensamente. Mesmo com a dificuldade de datas, foi possível dar certo, e que bom que deu certo, porque foi muito bom, foi muito importante esse momento. E vamos fazer o máximo para passar, quem esteve aqui, passar isso para frente. A importância também de ter essa gravação, para a gente que consiga usar em algum momento, outras pessoas conseguirem ver. Vou passar para você, agradecer também o pessoal que participou aqui hoje. Quinta que vem temos roda também, vamos divulgar nas redes sociais, 9h30 da manhã, como sempre, nesse horário, de Rondônia, e 8h30 no Acre, né, que é uma hora mais cedo. Vou passar para você, Fabrício, fazer a finalização, se despedir do pessoal, e agradeço novamente. Eu que agradeço, eu amei muito essa manhã com vocês, acho que foi um diálogo super potente, assim. Quero só finalizar recuperando aqui o comentário da Jeane, que ela falou que é fonoaudióloga. Eu dei aula para fonoaudiologia e foi uma das experiências mais incríveis assim que eu tive como docente, porque sempre foram pessoas muito acolhedoras comigo e é uma área que pode sim ajudar muito, contribuir muito de diferentes formas para essas discussões. Acho que vale a pena você partir um pouco para esses caminhos. E agradeço demais a todo mundo que participou, que perguntou, que comentou, mas também agradeço aquelas pessoas que no seu silêncio foram totalmente respeitosas e participaram e nos ouviram. Estou aí à disposição, agradeço o convite que a Yara fez, agradeço o projeto que vocês estão fazendo, acho que é super importante. Eu vi que algumas rodas aconteceram já e tiveram temas incríveis, assim, com pessoas incríveis, então eu me sinto, inclusive, honrado de ser uma das pessoas a fazer parte desse projeto. Meu Instagram já foi divulgado, eu sou bastante ativo lá nas redes sociais, no Instagram especificamente, podem entrar em contato comigo, se quiserem e-mail também para questões mais técnicas, indicações, leituras, eu estou à disposição. E é isso, eu que agradeço, muito, muito obrigado mesmo por esse momento. Obrigada. Gente, fazer uma correção aqui, o Regis colocou que o tema da próxima roda de conversa será sofrimento psíquico na universidade em tempos de pandemia, e excepcionalmente, pela agenda do convidado, né, vai ser pela tarde. E, Fabrício, se possível, você pode colocar, sim, o seu e-mail, acho que vai ter possivelmente muitas pessoas interessadas, você citou vários autores, né, textos, talvez para resgatar aí alguns. Eu acabei de colocar no chat aqui. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até quinta que vem a gente vai estar divulgando o bannerzinho, o horário, tudo certinho da próxima roda de conversa em breve, tá bom? Tchau, tchau. Até quinta.